Oiê, eu sou a Esther e se você ainda não me conhece, muito prazer. Bem-vinda a mais um vídeo. Vocês mandaram algumas mensagens lá no Instagram perguntando como fazer o devocional, como ler a Bíblia e hoje nós vamos fazer o devocional juntas. É isso mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui a Bíblia que eu uso, como que eu faço, mas antes de qualquer coisa eu gostaria de convidar a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Quero muito agradecer a cada uma de vocês que assistiu o último vídeo, foi muito especial ver os comentários de vocês. Eu espero muito que esse vídeo de hoje fale muito ao coração de vocês também. A gente já sabe como fazer o devocional, já tem o seu jeitinho, mas tem muitas pessoas que são novas na fé e estão aprendendo. E me perguntaram, então acho que se pelo menos uma pessoa, duas pessoas perguntarem é porque elas têm dúvida, então que seja para elas e para muitas outras pessoas que talvez precisem desse vídeo também. E para você que já tem o seu costume, mas quiser ficar aqui no vídeo, seja muito bem-vinda também. Bom, eu uso essa bolsinha aqui que eu levo para todo lugar. Meu livro, meu caderno de anotação, de devocional e a minha Bíblia. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, ela é do Max Lucado e ela é a versão NVI, que é uma versão atualizada, ou seja, a gente entende perfeitamente tudo o que está falando. É uma das que eu mais gosto. E aí você pode usar essa ou da sua preferência, tá? Vamos lá. Eu poderia fazer com vocês o devocional do meu livro, mas eu acho melhor fazer aqui na Bíblia. Por quê? Aí você vai ter a sua Bíblia na sua casa, você vai poder acompanhar junto comigo os versículos que nós vamos ler, tá bom? Então, como eu começo fazendo meu devocional, tá? Eu sempre tenho um chazinho ou uma água para tomar. E aí, o que a gente faz? Eu sempre começo orando, então vamos orar antes de qualquer coisa, porque nós temos que convidar a presença de Deus, porque nós estamos aqui para aprender sobre Ele, para conhecer mais dEle, para que a presença dEle esteja conosco, tá bom? Então vamos lá. Espírito Santo de Deus, Jesus querido e amado Pai, nós estamos diante da Tua presença para te agradecer por esse momento tão precioso, de te conhecer mais de Ti, de falar com o Senhor, de aprender mais do Senhor. E Jesus, nós te convidamos e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abre a nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra e guardar na tábua do nosso coração. Faz de nós, Senhor, quem o Senhor nos chamou para ser, sal da terra, luz nesse mundo. A Tua presença esteja conosco todos os dias de nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler lá em Provérbios, no capítulo 17. Então, se você tá com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos. Como que eu faço? Eu costumo ler tudo, aí depois eu vou anotando, né? Vou anotando o que eu acho. Mas aí, o que eu vou fazer hoje com vocês? Nós vamos ler primeiro, vou fazer alguns comentários aqui. A gente depois você pode fazer a sua anotação aí. Eu posso falar as anotações que eu vou fazendo aqui, que a gente vai, finalizar. Vamos lá, no capítulo 17 diz assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Nem precisa falar, né, gente? Realmente, a paz, nada compra a sua paz. Maravilhoso. O servo sábio dominará sobre o seu filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Quem zoba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha só, gente, tem muitas pessoas que às vezes estão passando por dificuldade, estão sofrendo, e as pessoas se alegram com a desgraça daquela pessoa. Falam, bem feito, deveria mesmo. Não, a gente não pode. Você não quer falar o bem, mas também fica calado, não fala mal, porque isso sobrevém sobre a sua vida também. Vamos lá. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Realmente, quem tem dinheiro, onde chega, compra muita coisa. Mas a pessoa que tem caráter, princípios, ela não vai negociar os seus princípios, independente do que seja o dinheiro. A nossa, conduta, ela tem que permanecer sempre independente de qualquer coisa. A eternidade nos aguarda. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Olha só. A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Ou seja, gente, por exemplo, falar para alguém, olha, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, e a pessoa vai ouvir. Agora, se você falar isso para um tolo, ele vai ficar muito nervoso, não vai querer te ouvir, vai brigar com você, porque você está lançando suas pérolas aos porcos, Não adianta nada você falar com aquela pessoa, porque vai entrar aqui, vai sair aqui e ela ainda vai achar que você tá errada. Tem muita gente assim. E com esse tipo de gente, não adianta você querer ensinar, lidar com essas pessoas. Você tem que aprender, ficar em silêncio e deixar a pessoa colher seus próprios
consequências das escolhas. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez, o que eu acabei de falar, acabei de explicar, né? Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter um mal ao seu lar. Eu gosto muito de falar sobre gratidão. Nós temos que ser gratos por tudo que as pessoas fazem por nós. Agradecer sempre a Deus, as pessoas que nos ajudam, que já nos ajudaram. Retribuir com agradecimentos, tanto assim em palavras, mas como demonstrações também, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo. A moça arrumou um trabalho para mim, né? E aí eu fui muito grata a ela, eu retribuí ela, comprei um presente para ela, agradecendo. É muito bom que você mostre pra pessoa, olha, eu estou sendo grata por aquilo que você me fez. Porque gratidão atrai gratidão. Agora, quando você paga o bem com o mal, sabe? Tem muitas pessoas que são ingratas. Deus não se agrada disso. Começar uma discussão é como abrir brecha num tique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. É muito importante, né? Que você brigar, discutir não é a melhor solução. Sentar e conversar é a melhor coisa, mas existe um tempo pra tudo, né? Quando a pessoa tá um pouco nervosa, alterada, é melhor você se calar, esperar a pessoa acalmar para depois você conversar. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Isso acontece muito, né? O nosso mundo é muito injusto. A gente vive no mundo real e no mundo ideal, que o mundo ideal é o mundo que Deus escolheu para nós, que seria todo mundo viver em paz, em unidade, em amor. Mas esse mundo real aqui, as pessoas são injustas, são corruptas, são falsas, enganadoras, ingratas. Precisamos estar preparados para isso, mas sempre confiando que o Senhor está no controle de tudo. Que de serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Esse é um dos versículos que eu gosto muito. O amigo ama em todos os momentos é um irmão na adversidade, porque ter amigos nas horas boas é muito fácil, mas nas horas difíceis é o que mais contribui, né? O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando sua ruína. O homem de coração perverso não prospera e o de língua enganosa cai na desgraça. Às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa faz um monte de coisa errada e só vive aí bem, prosperando. A gente só vê o lado bom, a grama verde, mas a gente não sabe o que acontece com aquela pessoa internamente, dentro da casa, porque é bíblico. Tudo que você planta, você vai colher. Então, se você está plantando mal, se você está enganando pessoas, como que você vai viver bem? Como que você vai viver com paz? Como que você vai desfrutar de coisas boas? É impossível, né? Se essa pessoa está enganando alguém, se ela está fazendo mal para alguém, isso vai revoltar para ela. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Realmente é uma verdade. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha só. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Tá vendo o versículo que falou lá no começo? Tá falando aqui. Que o ímpio, né, ele aceita o suborno. Né? Alguém vem, você pode fazer isso pra ti? E a pessoa vai lá por causa do dinheiro, por causa de ganância, aceita. E aí, né, alguém sofre as consequências por causa dessa pessoa. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. A sabedoria é a melhor coisa que o ser humano pode ter. Quem adquire a sabedoria adquire muitas coisas que provém de Deus. Salomão foi um dos homens mais sábios. Vemos que nós precisamos buscar todo dia a sabedoria. E a sabedoria vem aqui, ó, da palavra de Deus. Então nós temos que estar aqui firmes na palavra do Senhor para adquirir sabedoria. Filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Essa do filho é muito verdade, né? Por exemplo, a gente sabe que nas periferias, mas não só nas periferias, mas onde mais acontece, né? Muitos filhos assim vão para caminhos tortuosos que não agradam a Deus e os pais se sentem tristes, envergonhados, se culpam pelas escolhas dos filhos porque eles escolheram esse caminho e blá blá blá. E muitas vezes são as escolhas, né? As escolhas. Capítulo 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, perecerá quem tem discernimento. Olha só, gente, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, ou seja, 2 ouvidos para a gente ouvir mais do que falar. Tem muitas pessoas que têm mais o dom de falar, né, de articular, dar conselhos, instruir, pessoas que são mais para ouvir.
E se essa pessoa que não está, né, no momento de fala, você já viu pessoas que ficam te interrompendo toda hora, não deixa você terminar de falar, estão ansiosas por falar, é falta de sabedoria, né? Então nós temos que sempre entender que é muito importante saber na hora de falar, estar pronto para falar, saber o que vai falar e ter a palavra certa na hora que você for falar. Você não está no velório, você não vai falar sobre festa. Você não está na festa, não vai falar sobre velório. Então você tem que ter sabedoria e saber o que você falar para cada momento. Eu amei muito essa palavra que eu escolhi, que é o Provérbios 17, e fala muito ao meu coração. O livro de Provérbios por um todo, ele é só sobre sabedoria. Eu fiz 31 dias de Provérbios lá no Instagram, se vocês quiserem acompanhar, vocês vão lá também. E foi muito enriquecedor. E aí, quando eu termino aqui de ler, o que a gente pode fazer, né? Aí eu pego um caderninho e vou fazer as anotações mais importantes que eu achei aqui. Eu não gosto muito de ficar riscando a Bíblia. Às vezes eu risco, às vezes não. Depende. Depende do meu humor. Aí, para escrever, eu coloco a data, né? Hoje é maio 8 de 2025, né? E aí eu coloco aqui, ó, Provérbios capítulo 17, do 1 ao 28, né? Aí eu vou lá e vou escrever. Agradecer ao Senhor por essa palavra que Ele trouxe ao meu coração, que Ele me ajuda a adquirir sabedoria no falar, no pensar, no agir, que Ele me ensine a ser uma pessoa sábia, justa com as outras pessoas. Eu vou resumindo cada versículo. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Eu falo, Senhor, me ensina a viver ânsia mais com paz, que a minha casa, independente são que nós estejamos vivendo, que nós tenhamos paz. Capítulo 14 fala, né? Começar uma discussão é como abrir uma brecha dique, por isso resolva as questões antes que surjam a contenda. Aí eu falo, Senhor, me ajuda a contender, mas saber a hora de falar, saber respeitar. Senhor, me ensina a não discutir, a não abrir brechas pro inimigo, a saber resolver as questões. Algumas vezes de criar contenda, de criar problemas. Me dê sabedoria, ensinar a amar meus amigos independente da situação, seja na dificuldade, seja na luta. Só agradecer aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esse momento em tua presença, muito obrigado por ter estado aqui conosco, muito obrigado por essa palavra maravilhosa falar dos nossos corações, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos ajude a lidar com as situações difíceis do dia a dia, para que nós não venhamos contender com os nossos próximos, mas amar, Senhor, uns aos outros, ser fiéis aos nossos amigos, não aceitar suborno, Senhor, querido e amado Pai, não a viver, Senhor, em contenda com as outras pessoas, mas viver em paz com todos, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, que a nossa vida seja um exemplo vivo de quem o Senhor é para todos nós. Assim, Senhor, nós te agradecemos e fique conosco, nos dê um bom dia em nome de Jesus. Amém. Eu só gostaria de finalizar falando uma coisa para vocês. Antes de eu ter uma mesa para sentar, para fazer meu devocional, eu demorei um tempo, para ter o meu quarto. Eu até meus 20 anos eu dormi com a minha irmã. Eu quero encorajar você a ficar se baseando a sua vida na vida de alguém, fazer conforme as suas condições. É isso que Deus quer de nós, sabe? Não importa onde você está hoje, isso não presume seu amanhã. Não importa as suas situações que você está vivendo hoje. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, basta que você dê passos de fé. Foi assim que eu sempre fiz na minha vida. Se eu não concordava com aquela condição que eu estava vivendo, se eu não queria viver aquilo para sempre, eu sempre fui dando passos para chegar onde eu cheguei. Então faça isso por você e não se compare com ninguém, tá bom? Um beijo para você que chegou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Também curte esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. Compartilha aqui embaixo o que você achou. E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre por lá, postando todos os dias, vai ser muito bem-vinda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!